Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Então, para esse mês, a gente vai falar sobre o capítulo 5, sobre as civilizações mesopotâmicas. Então, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos e vamos falar das primeiras civilizações. Então, nós vamos conhecer a origem dos primeiros povos. Então, nós vamos entender a forma de organização política e social, discutindo a centralização do poder e a rígida e estratificada divisão social desses povos. Nós vamos também desenvolver a consciência analítica dos povos que viviam no Crescente Fértil e o uso de conhecimentos científicos e invenções tecnológicas como a astronomia, a contagem do tempo, com a formulação dos calendários, o uso da matemática para as construções de diques, barragens e canais de irrigação. Então, ao longo do rio Nilo, muitas civilizações se desenvolveram. A gente tem aí a civilização egípcia. Em homenagem à deusa Ísis, foi erguida a cidade de Assuã, às margens do rio, um templo que recebia a visita da rainha Cleópatra. Hoje, o templo é protegido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Então, nós vamos entender aqui como surgiram as primeiras cidades, certo? Na unidade anterior, estudamos o longo caminho que a humanidade percorreu até conseguir superar suas limitações, adaptar-se ao meio e principalmente vencer as dificuldades e as barreiras naturais para sobreviver. O desenvolvimento da agricultura foi fundamental para modificar esse cenário que, por sua vez, ocasionou a sedentarização humana. Então, nas primeiras cidades das antiguidades, surgiram nas proximidades os importantes rios para favorecer o desenvolvimento da agricultura. E com a expansão da produção dos alimentos, houve um aumento populacional e as antigas aldeias se transformaram em comunidades cada vez maiores. E é o que aconteceu? Com tantas transformações, era natural que surgissem conflitos de interesse entre os povos para tornar decisões sobre problemas, realizar obras de grande magnitude e organizar o espaço coletivo e o comércio das cidades. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver aí nessa imagem o chamado Crescente Fértil, que, de acordo com os vestígios arqueológicos e registros históricos, as primeiras civilizações ocupavam as terras que abrangiam parte do Oriente Médio e do Nordeste da África. Então, assim, vocês estão vendo aí a questão de crescer, a questão das primeiras civilizações que existiram dentro da Mesopotâmia. Então, a primeira civilização que a gente vai falar é chamada Mesopotâmia, que é a região da Ásia Ocidental onde surgiram as mais antigas civilizações, que atualmente corresponde ao Iraque. Então, você já ouviu falar do Iraque? Então, nós vamos entender um pouco sobre a Mesopotâmia, certo? Então, pois bem, esse país ocupa hoje boa parte da região que no passado ela chamava-se Mesopotâmia. Uma estreita faixa de terra localizada entre os rios Tigres e Eufrates, inclusive é este o significado do nome Mesopotâmia, terra entre os rios. Então, assim, lá é que são consideradas as primeiras civilizações. E aí, a partir de agora, desse nosso contexto, nós vamos conhecer os principais povos, suas formas de vida e as contribuições deixadas por ele. Então, os primeiros povos que ali se desenvolviam, eles se misturavam e guerreavam entre si, buscando a supremacia de uns sobre os outros. E na região da Mesopotâmia, ela passou a ser ocupada há 5.000 anos. Nessa região, houve uma grande consolidação política. Por quê? Porque as pequenas comunidades se difundiram e criaram as chamadas cidades-estados. E depois surgiram impérios regionais e até mesmo os primeiros impérios internacionais. Então, com o tempo, eles implantaram um organizado sistema de barragem para sobreviver entre esses dois rios, que, no caso, foi conter a força das águas e tirar, no caso, mais proveito dos recursos naturais. Então, as sociedades mesopotâmicas, elas faziam parte, embora independentes, de uma organização política, econômica e religiosa bem parecida. Eram sociedades divididas em estamentos. E o que eram esses estamentos? Eram umas espécies de classes sociais.
Só que naquela época, a posição social e os privilégios, eles dependiam do prestígio do indivíduo na sociedade, enquanto hoje estão estritamente vinculados apenas ao dinheiro. Então, os privilégios daquela época eram chamados os sacerdotes, os aristocratas e até mesmo alguns comerciantes e os militares. Eles também representavam a minoria da população, e a maior parte da população era composta pelos artesãos, camponeses e escravos. Então, assim, dentro da Mesopotâmia existia um alto poder executivo, e esse alto poder executivo tratava-se da economia. Como que era a economia lá? A economia era uma economia agrária e pastoril, onde cultivavam principalmente cereais, no caso trigo e cevada. O comércio era voltado para a região escassa de recursos naturais, madeiras e minérios, e estabelecido com outros povos como os egípcios e os fenícios. E os meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos. Então, assim, como que era a modificação de tudo isso? O rei, em geral, ele exigia várias funções de soberania, como sumo sacerdote, ele era juiz, o rei era comandante do exército. Então, assim, ele tinha essas diversas habilidades. E um fato interessante é que a maioria dos reis daquela época parecia não temer a morte. Eles costumavam ir à frente das batalhas e liderar seus exércitos. Então, assim, dentro dessa parte econômica, as principais atividades que se desenvolveram foi essa, a agrária e a pastoril, que era a agricultura e o comércio. E a questão da sociedade, ela era dividida em dois tipos de sociedade. A sociedade-estado, que possuía grande parte das propriedades, e a produção realizada por camponeses livres e escravos. Então, vamos colocar aí como se fosse uma pirâmide. A elite agrária está no topo, que é a camada dominante, junto com militares, sacerdotes, e no caso o rei, né, que era o poder maior. Nós temos na camada intermediária os artesãos, comerciantes e os agricultores que obedeciam ao rei, essa camada dominante, e nós temos a base da sociedade, que eram os escravos, que faziam o trabalho tanto para a camada intermediária como para a camada dominante. Então, assim, era uma diversidade muito diferente da que a gente vê atualmente. E como que era a religião praticada na Mesopotâmia? Então, a religião ela era chamada de uma religião politeísta. Ou seja, como eu já falei para vocês, é a religião que as pessoas acreditavam em vários deuses. Só que, em geral, no caso da crença mesopotâmica, as divindades elas castigavam caso fossem contrariadas. Por isso que os povos faziam longas preces e sacrificavam animais para agradar aos deuses. Até mesmo as cidades, elas possuíam deuses particulares, por isso que eles construíam grandiosos templos que serviam também de biblioteca, armazéns de cereais, observatórios astronômicos. E a forma política que eles adotaram trouxe várias contribuições. Então, dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, nós podemos destacar os sumérios, os acádios, os babilônicos, os caldeus e os assírios. Então, esses povos, eles, mesmo dominados por vários povos, a organização social da Mesopotâmia baseava geralmente na figura do rei, que era considerado um deus, certo? Então, vocês veem aí nesse breve mapa a civilização mesopotâmica. Esses que estão circulados aí são os povos que faziam parte dessa civilização, as principais cidades e estados da Mesopotâmia. E agora a gente vai falar sobre os sumérios, que foram um dos primeiros povos da civilização mesopotâmica. Então, entre os povos da Mesopotâmia, a gente acredita que os sumérios são um dos mais antigos. Por quê? Porque foram eles que revolucionaram o mundo com a invenção da escrita, conhecida como escrita cuneiforme. Isso porque os sinais eram feitos com instrumentos em argila mole, que deixavam a forma cunha. Então, assim, esses sinais não simbolizavam palavras ou ideias, mas tinham como objetivo apenas registrar fatos comerciais. E aí, ao longo do tempo, esse sistema simbólico se transformou em um sistema de sílabas. Então, o que a gente pode dizer? Que ele foi a primeira civilização da Mesopotâmia, e as cidades importantes que os sumérios frequentavam eram Uruk, Lagash, Eridu e Nippur.
E essas cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica. Então, os sumários foram eles que fundaram essas primeiras cidades. As cidades sumerianas, elas tinham independência política, econômica e religiosa, ou seja, cada uma possuía governo próprio, ficando conhecida como cidades-estados. E as cidades lá, elas não eram unidas. O que acontecia? Os conflitos eram constantes e o povo vencedor se apropriava das terras e da riqueza dos perdedores. A maioria das cidades eram cercadas por grandes muralhas. Do lado de fora ficavam os campos de agricultura, que eram cultivados por famílias dos camponeses. Então, não existia propriedade privada de terra. O chefe político de lá era chamado de Petese. Era ele que dominava a maior parte de todas as divindades, ou seja, o chefe político, que era o Petese, ele era um sacerdote, visto como representante principal dos deuses. Auxiliado por um conselho ancião, ele governava a cidade com poder absoluto. Então, os sumérios, eles eram responsáveis pela forma da escrita mais antiga que se tem conhecimento, como eu já falei, que eram as escritas cuneiformes, tá? Como vocês podem analisar bem aí, lá na página 90 tem um breve, uma breve imagem do que era essa escrita, certo? E também a gente pode analisar também que os sumérios eles foram grandes arquitetônicos e artistas. Eles destacaram-se em trabalho de esculturas, como metal e pedras preciosas, em construções, que essas construções eram feitas de tijolos secos ao sol, porque no vale faltavam pedras de boa qualidade. Então, assim, os monumentos típicos tinham uma forma de torre e formavam as chamadas igurates. Também foram os sumérios que inventaram os primeiros veículos com rodas e canais de irrigação, pois a escassez de chuva existente naquela época tornava inviável a agricultura. Então, eles contribuíram para que houvesse as primeiras civilizações. E aí a gente vai entrar em outros povos que é chamados os acádios. Então, por volta de 2.400 anos antes de Cristo, os acádios, liderados por Sargão I, dominaram a região e estabeleceram o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia. Então, o que eles fizeram? Todas as cidades e estados. Mesmo depois que o Império Acádio deixou de existir, as cidades sumerianas não foram mais as mesmas, passaram a lutar pela hegemonia e construir impérios locais, como, por exemplo, o acadiano que havia sido apreendido. Então, os acádios eles dominaram o sumério e absorveram a sua cultura. Só que outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acádio por volta de 2100 anos antes de Cristo. E aí a gente entra com o Império Babilônico. Um povo chamado de Amorita invadiu a Mesopotâmia e escolheu a cidade da Babilônia como a sua capital. Então a Babilônia se transformou numa das grandes capitais da antiguidade. Por quê? Porque era uma cidade bem localizada, nos meios das principais rotas de comércio da época. O principal rei babilônico foi chamado de Hammurabi. Ele, além de conseguir pacificar a região e instituir o primeiro império sob o comando, transformou a cidade da Babilônia num importante centro urbano. E durante o seu reinado, elaborou um dos antigos códigos de leis escritos do mundo, que é o Código de Hammurabi. E ele é baseado no princípio de Talião, que é olho por olho e dente por dente. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse ditado, olho por olho e dente por dente. E o que esse código, de que esse código se tratava? Ele tratava de crimes familiares. Ele regulava o comércio e o direito à herança. Mas também ele se tratava das falsas acusações e até a preservação da própria propriedade. Então, por volta do século XVI, antes de Cristo, o império ele foi aniquilado por diversas invasões. E aí vocês veem aí a imagem do Código de Hammurabi. E os assírios? O que a gente pode falar sobre os assírios? Os assírios anexavam territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. Então, eles conquistaram um grande império. O que a gente pode ter noção que eles conquistaram um grande império? Foram eles os primeiros a recrutar e obrigar os homens a servirem nas guerras.
Consequentemente, também foram os primeiros a possuir um exército organizado, além de armas poderosas, como a catapulta. Então, eles ficaram conhecidos por serem guerreiros ferozes e cruéis. Mas o que aconteceu? Houve um apogeu entre os séculos 8 e 7 a.C. Por quê? Porque eles não tinham piedade dos povos derrotados, não apenas saqueavam as cidades, mas também se destruíam, torturavam os prisioneiros e costumavam transformá-los em escravos. Então, assim, eles eram considerados esses guerreiros ferozes e também eles também foram o primeiro a ter um exército organizado, como eu já falei. O império entrou em declínio devido a uma série de sangrentas revoltas por povos oprimidos. Então, a rigidez e a brutalidade com que os assírios eles tratavam os povos subjugados e os seus próprios camponeses gerou várias revoltas internas dentro dele. Por quê? Porque eles lutavam entre si. O que isso causou? O enfraquecimento do império e deixou vulneráveis a ataques externos. Então, outros povos poderiam chegar e atacar. Então, o resultado disso aconteceu que foi a aliança entre os medos e os caldeus, que destruíram Nínive, sua capital, ateando fogo na cidade e matando uma parcela da população assíria. Então, assim, vocês podem olhar na página 93 o mapa do Império Assírio. Então, esse império ele foi um império muito importante, principalmente na questão de guerras. E aí, a gente fala bem dos caldeus. Os caldeus, que foi o segundo império babilônico, ele dominou a Mesopotâmia por volta de 612 anos antes de Cristo. Junto com os medos, destruíram Nínive. E o que aconteceu? Com a destruição dos assírios, os caldeus se aproveitaram para dominar a Mesopotâmia. A capital foi novamente quem? A Babilônia. Mas por que eles escolheram a Babilônia? Pois Nabucodonosor, o mais importante rei dos caldeus, governava seguindo os preceitos do Código de Hammurabi. Nabopolassar foi quem iniciou a nova dinastia e seu filho Nabucodonosor deu prosseguimento, realizando grandes dominações, e entre elas a de Jerusalém, que foi em 587 anos antes de Cristo. Então, assim, Nabucodonosor ainda escravidou o povo hebreu num período conhecido como cativeiro da Babilônia.